Dando prosseguimento aos planos cristalográficos, agora a gente vai fazer a seguinte análise. A gente vai partir de um plano já conhecido, né, que está representado aqui, entre parênteses, os seus respectivos índices, H, K e L, sem vírgula, tá bom? Partindo do plano, para representar, para fazer o esboço do plano na célula unitária, a gente tem que fazer a seguinte análise. A gente vai ter que fazer o inverso, obter o inverso, ou o recíproco de cada índice. Por exemplo, do índice H, o inverso é 1/3, do índice K, o inverso é menos meio, uma vez que aqui é negativo, né? E do índice L, como é 0, infinito. Tudo bem? Uma vez obtido os inversos, os recíprocos, agora a gente vai tentar nós vamos fazer o esboço do referido plano. Aqui nós temos nesse caso os eixos x, y e z, a célula unitária. Em relação a x, vai interceptar em 1/3, já foi determinado. Em relação a y, é menos meio. E em relação a z, como a gente viu, é infinito, certo? Então, esse plano ele vai ser paralelo em relação ao eixo z. Unindo aqui os dois pontos, onde a gente vai ter a intersecção da célula unitária, nós temos essa linha aqui, ou seja, não tem um plano, tá? Uma vez que ele vai ser paralelo em relação a z, tem esse deslocamento em relação ao eixo z, em que a gente obtém a confecção do plano, tá? Em que fica evidente que esse plano intercepta aqui em x, em y e é paralelo a z, ou seja, matematicamente ele vai ter que interceptar z no infinito. A gente pode notar o seguinte, que esse plano, aí são as observações que devem ser feitas, né? Esse plano ele acaba ficando fora da célula unitária, tá? Então, nesse caso, é necessário ocorrer o deslocamento da origem para a direita aqui, ó. Para a direita em relação ao plano, tá? Aqui, ó, deslocamento de uma unidade, um inteiro. E aí nós temos o plano sendo feito dentro da célula unitária. Um plano equivalente, tá? A outra forma é você adotando essa origem aqui, partindo dessa origem, você vai ter o deslocamento em x e y, e você também vai acabar gerando o plano. Agora a gente vai testar, vamos fazer alguns testes para analisar se os conceitos, se os fundamentos foram de fato obtidos. Então vamos determinar aqui os índices de Miller para esse plano aqui, tudo bem? Então notem aqui que se a gente pegar essa origem aqui, não vai, nesse caso aqui, em termos de x, por exemplo, ó, não fica bem evidente onde está, y, tudo bem? Nesse caso há necessidade de deslocamento da origem, tudo bem? É muito parecido com aquele plano que foi apresentado há pouco, em que foi analisado vários pontos. A origem, aqui, olha, até em função da resposta aqui, ó, a origem mais adequada é essa daqui, ó. Considerando essa origem, para que o plano fique dentro, inserido na célula unitária. Considerando essa origem, a gente tem a seguinte análise. Intercepta em x menos 2/3, intercepta em y menos meio, ou melhor, desculpa, não é menos 2/3 aqui, ó. 2/3 seria esse comprimento aqui, ou seja, daqui para cá é 1/3 negativo em relação a x, então na verdade é menos 1/3. Em relação a y, intercepta, partindo dessa origem, quando se desloca para a esquerda, menos meio. Partindo dessa origem, em z, 1/3, tudo bem? Só que em termos de índice, a gente vai trabalhar com o inverso, ou o recíproco de cada um desses componentes aqui que foram citados. Ou seja, para x, como é menos 1/3, o inverso, menos 3. Então, logo de cara, a gente já nota que essa possibilidade aqui está descartada. Em relação a y,
O deslocamento é o intercepto é em menos meio, o inverso é menos 2. Vamos analisar, menos 2. Em relação a z, nós temos aqui o deslocamento de 1 inteiro, só que negativo. Então, o inverso é menos 1. Notem que aqui nós temos os mesmos índices. A diferença é a seguinte, o cuidado que vocês devem tomar. Por se tratar de plano, fica entre parênteses. Essa é a alternativa correta, só para a gente confirmar. Certo? Evidenciando que aqui, ó, em colchetes, trata-se de direção. Tudo bem? Então essa é a alternativa correta. Aqui, ó. E aqui ele está explicando, ó. A origem ela foi movida, tá? Movimentou-se a origem para o topo à direita, tá? Pegando aqui como ponto aqui de origem do cubo esse daqui, ó. O outro problema, vamos determinar os índices de Miller para esse plano aqui, ó, para uma célula unitária cúbica. Tudo bem? Então aqui a gente nota, ó, em x, ó, é meio, tá? Considerando aqui a origem, aqui o 0, 0, é meio positivo. Em y, ó, ele vai ser paralelo, não vai interceptar em y, então y é 0. Em relação ao eixo z, deslocamento de meio positivo também. Como a gente trabalha com o inverso dessas coordenadas, aqui vai ser 2, ou seja, 2, 0 e 2. Então, provavelmente, essa daqui. Tudo bem? E aqui ele está explicando, vai ter uma explicação. Observe, ou note que para esse plano, ó, que esse plano ele é paralelo em relação ao eixo y. Logo, não vai interceptar o eixo y, tá? O índice, no caso do y é k, ele vai ser 0. E aí, mais um problema, para a gente analisar os conceitos, selecionar o esboço adequado ou correto para esse plano aqui. Agora a gente vai partir do plano e vamos determinar aqui qual seria o esboço adequado, tá? Então, logo de cara aqui, ó, aqui seria 1/3, menos 1,5, certo? Então, nós teríamos aqui, vamos ver, ó, se a gente for analisar, ó, o A logo de cara aqui em x é meio, então já está descartado. Que é 1/3. O B, aqui é meio também, então já está descartado, x. O C, se a gente pegar a origem, aqui é 2/3, pode ser 1/3. Só que o y, por sua vez, é meio, intercepta em meio em y. Então também está descartado. Então, senhores, é esse daqui. Só que a gente tem que analisar o seguinte, a origem foi alterada, porque está interceptando aqui, ó, na origem, no 0, 0. Então a origem não vai ser essa daqui. Provavelmente, ó, até em função de ser 1/3, a origem vai ser aqui, a nova origem. Analisando isso daqui, como nova origem, para a confecção do plano, intercepta em 1/3, em x, ou seja, 3, né, o inverso, em y, negativo, ó, porque está partindo daqui. 1 inteiro, ou seja, menos 1, ou 1 barra, né? O inverso vai dar 1 barra, e em relação a z, o eixo z, intercepta em meio, o inverso é 2. Então, esse plano aqui. Tudo bem? E aí nós encerramos a parte de planos cristalográficos. Obrigado pela atenção.